Como os pássaros se reproduzem? Como é o processo de acasalamento das aves? Quanto tempo leva para os ovos de uma ave chocarem e quais são os cuidados que os pais precisam ter com os filhotes? Tudo isso e muito mais você vai aprender hoje neste vídeo aqui. Oi gente, meu nome é Daniel Perrella, eu sou biólogo e ornitólogo e hoje eu vou explicar para vocês como funciona todo o processo de reprodução das aves, desde o momento em que chega a hora delas começarem a reproduzir até o momento em que os filhotes saem do ninho. E a primeira coisa que é importante saber é que todas as aves possuem um período reprodutivo, ou seja, um determinado intervalo de tempo em que elas vão acasalar, construir seus ninhos e cuidar dos ovos e dos filhotes, formando assim ciclos que geralmente acontecem ao longo dos mesmos meses do ano e em que a maioria das espécies de aves que ocorrem em uma determinada região e tipo de ambiente vão mais ou menos obedecer sempre. Isso acontece porque as aves precisam de condições adequadas para realizar suas atividades de reprodução. Nessa época, as aves começam a cantar bem mais, sendo que as espécies que cantam o ano todo aumentam a frequência de vocalizações, enquanto outras espécies que só fazem chamadinhos mais simples em outras épocas do ano, durante a reprodução, começam a fazer cantos mais elaborados, como é o caso do tico-tico, por exemplo, que só canta assim na época reprodutiva. E essa atividade sonora das aves é extremamente importante para elas, tanto pela função de encontrar e atrair parceiras reprodutivas, quanto para demarcar e defender seu território de outros adultos que também estão querendo reproduzir. Além disso, é também nessa época que começam as demonstrações de cortejo das aves, que contém alguns dos maiores shows que existem na natureza. Essas demonstrações podem ser feitas na forma de movimentos elaborados que parecem danças, como aquelas que os flamingos e os tangarás fazem, ou simplesmente na forma de exibições das partes mais bonitas e chamativas de suas plumagens, como fazem os pavões ao levantar as penas coloridas que eles têm sobre a cauda, com o objetivo de tentar impressionar as fêmeas para que elas escolham reproduzir com eles. Para você ter uma ideia, tem até espécies que mudam a cor da plumagem ou a cor de partes do corpo nessa época para poder impressionar o sexo oposto. Aqui, por exemplo, é o macho de um passarinho chamado príncipe, fora do período reprodutivo. E aqui, quando ele está na época de reprodução, nem parece o mesmo bicho. Mas existem muitas outras formas de cortejo também, como o oferecimento de comida por parte do pretendente para ele tentar ter a aceitação da fêmea, algo que os tucanos fazem. Existem ainda os sistemas de acasalamento que as aves podem apresentar durante a reprodução. Um deles é o sistema chamado monogâmico, em que um só macho fica com uma só fêmea para eles reproduzirem juntos. Uma união que depois de acontecer pode se prolongar ao longo do ano ou permanecer só no período reprodutivo. O outro sistema é o sistema poligâmico, que é aquele em que um ou mais machos abrangem várias fêmeas para acasalar em seu território, ou quando uma ou mais fêmeas fazem o mesmo com vários machos. Algo que acontece, por exemplo, com as emas, já que nessa espécie, várias fêmeas acasalam com vários machos e depois botam seus ovos nos ninhos de vários deles, que depois serão cuidados só pelos machos. E uma vez encontrado um parceiro ou uma parceira, acontece a cópula, que seria o ato de acasalamento em si, que na maioria das aves é bem rapidinha e feita com a união das cloacas dos dois indivíduos do casal, podendo rolar de ladinho, como acontece com os periquitos e araras, ou com o macho montando sobre a fêmea, como a maioria das espécies faz. Existem ainda alguns grupos, mais precisamente aqueles de linhagens mais antigas de aves, mais especificamente os avestruzídeos, patídeos, galináceos e codornídeos, que possuem um órgão reprodutor chamado falo cloacal, que os machos usam para fertilizar as fêmeas
durante a cópula. Depois desse acasalamento, vem a etapa de procurar e escolher um local apropriado para posicionar e construir os ninhos. Algo que, dependendo da espécie, pode ser feito só pelo macho, só pela fêmea ou pelos dois membros do casal em uma fase chamada de nidificação. Porém, embora todas as aves atuais precisem botar ovos para reproduzir, nem todas elas constroem necessariamente estruturas que podem ser chamadas de ninhos. Algumas apenas escolhem um substrato como uma pedra, um galho ou até no próprio solo e botam seus ovos ali. Algo que os bacuraus fazem, por exemplo. Por outro lado, a maioria das aves realmente constroem ninhos, que dependendo da espécie, podem ser posicionados em vários tipos de locais, alturas diferentes, podem ter formatos, tipos de entrada e tamanhos diversos. E ainda podem ser feitos com uma infinidade de tipos de material. Nessa época é bem comum observar adultos carregando esses vários materiais para levar para o ninho, principalmente com o bico, que é também a principal ferramenta que esses bichos vão usar para arrumar, trançar, acumular e costurar o material do ninho. Embora eles também possam usar as patas na construção, como no caso de aves que fazem ninhos em buracos e precisam cavar o solo. Depois da finalização da construção, as aves costumam esperar alguns dias sem mexer no ninho até começar a próxima etapa, a postura dos ovos. Passados esses dias, as fêmeas, que são aquelas que botam os ovos, precisam vir até o ninho diariamente para fazer as posturas, já que aves silvestres só conseguem botar aproximadamente um único ovo por dia e nem sempre ela já começa a chocar logo depois de botar o primeiro ovo. Assim, a fêmea vai botando cada ovo que ela produz até completar aquilo que nós chamamos de ninhada, que é a quantidade de ovos que ela vai cuidar por vez em cada tentativa de reprodução. E esse número de ovos, claro, varia de uma espécie para outra. Aves como o urutau, por exemplo, botam sempre um único ovo por ninhada, enquanto tucanos chegam a ter ninhadas de até 5 ovos por vez. E tem várias espécies que botam até mais do que isso. Daí, com a postura dos ovos, vem a chamada fase de incubação, que é quando de fato as aves começam a ficar bastante tempo sentadas sobre os ovos chocando, com o objetivo de esquentá-los e assim estimular e possibilitar o desenvolvimento do embrião que está lá dentro e que vai dar origem para o filhote. Em algumas espécies, a incubação é tarefa apenas da fêmea, principalmente quando os machos são muito coloridos. Embora isso não seja uma regra não, tá? Também existem algumas poucas espécies em que quem incuba os ovos são apenas os machos, como é o caso que eu já falei da ema e do avestruz, por exemplo. E tem ainda muitas espécies de aves, talvez a maioria inclusive, em que tanto o macho quanto a fêmea se revezam nessa tarefa. Já que além de ficar no ninho, os adultos também precisam sair para comer, mas não podem deixar os ovos sem aquecimento por muito tempo. Ovos de aves precisam normalmente de uma temperatura entre 33 e 37 graus Celsius para que os filhotes se desenvolvam de maneira adequada dentro dos ovos. E deixar que esses ovos esfriem demais e por muito tempo pode acabar até matando o embrião lá dentro. E antes mesmo de começar essa fase de chocar os ovos, os adultos responsáveis por cuidar do ninho desenvolvem aquilo que a gente chama de placa de incubação ou placa de choco, que é quando a área da parte ventral da ave perde parte das penas e tem um aumento na irrigação dos vasos sanguíneos, possibilitando que ela transmita melhor o seu calor corporal para os ovos quando senta sobre eles. E assim, as aves cuidam dos seus ovos, sempre deixando eles limpos, protegidos da chuva, do vento e do sol intenso, por uma quantidade de tempo que varia muito de acordo com a espécie, sendo que esse intervalo nem sempre é maior nas aves maiores e menor nas aves menores. Embora uma arpia, por exemplo, precise esperar 56 dias chocando até seu filhote nascer, enquanto um sabiá-barranco, que é bem menorzinho, tem apenas cerca de 13 dias de incubação, os ovos de uma maria-leque, por exemplo, podem demorar até 22 dias para eclodirem,
mais de 1/3 do tempo da arpia, mesmo a Maria Alex sendo até menor do que o sabiá. Passado esse tempo, finalmente os filhotes nascem, e para isso eles desenvolvem uma projeção córnea no bico chamada dente do ovo, além de um músculo hipertrofiado no pescoço, ambos que permitem a eles bater na casca dos ovos por dentro e conseguirem quebrá-la para poder sair de lá. Sendo que tanto esse músculo quanto o dente do ovo desaparecem pouco tempo depois do nascimento. Esses filhotes podem nascer no mesmo dia, em dias seguidos ou até em dias alternados por alguns dias, de acordo com a data em que os adultos começaram a chocar os ovos pela primeira vez. E eles podem nascer muito pequenos e pouco desenvolvidos, parecendo com um chicletinho, como ocorre na maioria das espécies de aves, ou podem nascer bem mais desenvolvidos e já conseguindo até seguir os pais pouquíssimo tempo depois de sair dos ovos, como ocorre nas galinhas e nos patos. De qualquer forma, em ambos os casos, a maioria das espécies de aves depende dos cuidados e proteção dos pais. Em algumas aves, acontece de apenas a fêmea ser responsável pelo cuidado com os filhotes, enquanto em várias outras, essa também é uma tarefa compartilhada pelo casal. Inclusive, em algumas espécies em que apenas a fêmea sozinha choca os ovos, durante especificamente a etapa de cuidado com filhotes, o macho também começa a participar, já que ela é bem mais trabalhosa. Além de se alimentarem, os pais também precisam procurar e trazer comida suficiente para os filhotes, que comem cada vez mais conforme crescem no ninho. Comida essa cujo tipo de item alimentar varia muito de acordo com a espécie e até com a idade dos filhotes. Mas a alimentação não é a única preocupação que os pais precisam ter nessa etapa. Como os filhotes nascem muito pequenos e até sem penas, os adultos também precisam reservar um tempo entre as buscas e entregas de comida para sentar sobre os filhotes e aquecê-los durante parte do período em que eles estão no ninho, assim como eles faziam lá com os ovos. Além disso, boa parte das espécies de aves também faz algum tipo de limpeza do ninho, com a intenção de deixar o ninho livre das fezes dos filhotes. Algo bem marcante, principalmente entre os membros da ordem Passeriformes, que são aqueles pássaros com cara de bem-te-vi, com cara de sabiá, de canário, etc. As espécies desse grupo de pássaros têm filhotes que fazem suas necessidades já envoltas em uma película mole chamada saco fecal, que é esse negocinho meio branco que o passarinho tá pegando com o bico aí. Graças a esse saco fecal, o adulto consegue coletar com mais facilidade as fezes do filhote para então levá-las para longe e poder descartar, ou em algumas situações, se livrar delas simplesmente comendo. É, meio nojento mesmo. Enfim, esse é um período de muito esforço dos pais, com uma duração bastante variável de acordo com a espécie em questão. Para usar os mesmos exemplos da fase de incubação, aquele sabiá barranco que eu falei, que choca os ovos por 13 dias, tem um período de permanência dos filhotes no ninho de cerca de 15 dias, enquanto a Maria Leque, que é menor do que ele, cuida dos filhotes por 24 a 27 dias até saírem do ninho. E a arpia, que é enorme, cria filhotes que demoram pelo menos 5 meses para deixar o ninho. E finalmente, quando chega a hora dos filhotes saírem do ninho, eles definitivamente ainda não são como os adultos. São meio bobinhos, não voam tão bem, geralmente estão com a plumagem incompleta e meio bagunçada e mantêm uma parte mais larga nas laterais do bico que eles já tinham quando ainda estavam no ninho e é chamada de comissura labial, que tem a função de permitir que eles abram mais a boca para receber comida e consigam chamar a atenção dos pais com suas cores chamativas. Já que até aprenderem a comer sozinhos, eles precisam continuar recebendo comida dos adultos. E eles vão continuar acompanhando os pais por algum tempo, desenvolvendo melhor a musculatura e a plumagem até poderem se virar sozinhos e poderem dar continuidade a esse ciclo de vida complexo, só que dessa vez sendo eles que vão construir todo esse processo.
Bom, gente, esse foi meu resumo sobre como funciona a reprodução das aves. Me digam aqui nos comentários se vocês já conheciam todos esses detalhes e qual dessas etapas você mais gostou. E se você quiser saber mais sobre aves e sobre reprodução de passarinhos, tem estes outros vídeos aqui do canal que você também pode assistir. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem que gosta de aves de ciência. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.